Igreja Cristã tem hoje seu ano novo. É o primeiro domingo de Advento. Conforme antigo costume, os 4 domingos de Advento são representados por uma coroa de Advento com 4 velas vermelhas. À medida em que as velas vão sendo acesas, lembramos a esperança dos antigos que profetizavam a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus desde os primórdios do mundo. Se de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Voltem-se os nossos pensamentos para a noite em que Cristo nasceu da Virgem Maria, em cumprimento à promessa do Pai de remir o mundo dos seus pecados. Meditemos no alto e sublime privilégio de pertencer como membros ao corpo de Cristo, através da fé, mantida viva pela palavra e sacramentos. Meditemos no amor e na presença de Deus, mesmo nas horas mais difíceis de nossas vidas. Emmanuel, Deus conosco. Nós vamos cantar o hino 10 do Inário Luterano, e enquanto cantamos, a primeira vela da nossa coroa de Advento será acesa pelo presidente da comunidade. Espere sempre em Deus. Advento é período de preparação. Aguardamos o Senhor que vem, não como menino,
Ele já veio assim no primeiro Natal. Vivemos no segundo Advento. Estamos no tempo da graça de Deus. No Santo Batismo recebemos o perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é possível graças à sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 6,4: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Diante desta maravilhosa notícia de perdão, vida e salvação, o próprio Deus triuno nos convida a confessar juntos os nossos pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Espírito Santo. O bom Deus nos anuncia o perdão concedido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador, e confere a mim, ministro da palavra, chamado e ordenado, o papel de anunciar que todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 122 está projetado e nós faremos conforme segue. Ímpares eu lerei, pares a congregação. O verso 9 lemos em conjunto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos que eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor Jesus, pedimos que venhas com o teu poder
para que sejamos libertados dos nossos pecados, que ameaçam nos separar de Ti, e salvos por Tua poderosa libertação, possamos Te render graças e louvores, pois Tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar, por favor? A palavra de Deus diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei da palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. De imediato vamos ao texto de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, a partir do verso 8, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digam isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Palavras do nosso Deus. Nós vamos em conjunto cantar o hino número 12 do Raio do Tempo. Assim está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo
ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Podem tomar assento, por favor? Queridos irmãos em Cristo, familiares, amigos, confirmandos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, estejam conosco, quando nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Amém. O texto que nos guia hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, e pensando na cronologia da história, parece que o texto está meio deslocado. Afinal, nós estamos hoje iniciando um novo ano na igreja, período do Advento, que nos prepara para o Natal. E o texto aqui, ele fala daquela semana, a semana talvez mais importante da história da humanidade, onde Jesus, ele entra em Jerusalém como um rei, mas não como os reis deste mundo. Ele entra como um rei humilde, um rei que não vem demonstrando todo o seu poder, um rei que é manso, montado em um jumentinho, não um cavalo de guerra com exércitos, mas um animal que representa serviço, paz. E aqui nós temos um contraste entre nós e Jesus, nosso rei. Jesus é um rei que é humilde, mas nós, por natureza, não somos humildes. O pecado não conhece humildade. O pecado não se curva, ele exige. Ele não se contenta, ele cobra. Ele não serve, ele quer ser servido. O pecado não se humilha, pelo contrário, ele nos humilha. Essa é a triste verdade da condição de todo ser humano. E é por isso que este texto está aqui, nesse dia, neste momento, para que nós percebamos, ao começar o Advento, qual é o real motivo de Jesus ter vindo ao mundo. Qual é a razão de nós celebrarmos o Natal? O Rei, ele veio exatamente para nós, para todos nós, pessoas que pelo pecado são frágeis, orgulhosos, incapazes de se salvar, incapazes de produzir a verdadeira paz, incapazes de lidar com a própria humilhação que o pecado traz. Quando observamos aquela cena em Jerusalém, nós vamos ver ali gente alegre, gente cantando Hosana ao filho de Davi. Mas por trás de toda aquela alegria, de todo aquele entusiasmo, havia uma cidade cheia de tensões. Havia orgulho religioso, orgulho político, orgulho espiritual. Havia competição, vaidade, disputas entre os sacerdotes, entre os fariseus, entre os romanos. Havia fome de poder. E onde está o orgulho, nós sempre temos conflitos. Aquele povo queria um rei. Eles esperavam por um rei, o Messias, o
o prometido, mas não qualquer rei. Eles queriam um rei que afirmasse as suas expectativas, que resolvesse os seus problemas, que lhes desse vitória. Queriam alguém que lhes confirmasse o quanto eles estavam certos. Mas o pecado é assim. Ele não nos deixa ver nossa real necessidade. Ele nos faz achar que somos fortes, quando na verdade somos fracos. Que somos justos, quando na verdade somos culpados. Que somos autossuficientes e não precisamos de Deus, quando na verdade estamos vazios. O pecado nos humilha, ele humilha, machuca, destrói. E quando alguém vive o orgulho, cedo ou tarde enfrenta a vergonha. É uma realidade muito dura. E todos nós já sentimos isso. Quando, quem sabe, com o orgulho ferido, nos sentimos destruídos por dentro. Ou quando tentamos controlar as situações da nossa vida e perdemos o controle. Quando, quem sabe, queremos provar algo e acabamos provando que somos limitados. Quando esperamos e exigimos ser servidos, mas acabamos sozinhos. Quando buscamos em nós parecer ser fortes, mas em segredo estamos cansados, estamos quebrantados. Lembre, o pecado humilha. Ele faz isso porque nos afasta de Deus, nos afasta do nosso próximo, nos afasta da única e verdadeira paz. E é nesse cenário tão duro, tão difícil, tão complicado até de engolir, que Jesus entra em Jerusalém. Repare, Jerusalém, a cidade da paz, a cidade conhecida pela paz. E Jesus entra nessa cidade exatamente para enfrentar tudo aquilo que tira a paz. Naquela semana, a cidade da paz teve pouca paz. Haveria traição, injustiça, violência, escuridão e, por fim, a morte daquele rei. Jesus vai lá de propósito. Ele sabe o que o espera. Ele sabe que será humilhado. Ele sabe que será traído. Ele sabe que será desprezado pelos homens. Mas ele vai. E por que ele vai? Ele vai porque ele quis tirar aquela humilhação que o pecado nos traz e colocar sobre seus ombros uma cruz. Ele quis nos afastar da vergonha que o pecado traz sobre nós. Ele tomou todo o peso, tudo que nos pesa o coração sobre si, toda a ira de Deus, o pecado, ele recebe na cruz. Teu lugar, meu lugar, foi por nós, foi por vocês, queridos confirmados. Ele enfrenta aqui, para que a gente não se sinta humilhado pelo pecado. O evangelista Mateus destaca que tudo isso se cumpriu por causa de uma profecia, a profecia que ele cita lá de Zacarias, onde ele diz: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, manso, montado em jumento e num jumentinho, cria de animal de carga. A mansidão não é fraqueza, a mansidão é força controlada, é poder colocado a serviço do outro, é grandeza sem arrogância. Jesus entra como um rei, mas um rei que veio servir. Ele entra como Messias, mas um Messias que veio para sofrer. Ele entra como Senhor, mas um Senhor que veio dar a vida. Por que ele faz isso? Para que a gente hoje possa se alegrar, para que a gente hoje possa desfrutar da verdadeira paz. A paz
nós um dia também desfrutaremos plenamente na nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra que Jesus tem preparado para nós, onde não haverá mais humilhação, não haverá mais lágrimas, nem orgulho, muito menos o pecado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o anúncio de um rei humilde que veio assumir uma batalha em nosso lugar contra o orgulho, contra a arrogância, contra o pecado. Ele derrota o pecado, não com espada, não com exército, mas com amor, não com destruição, mas com entrega, não humilhando, mas sendo humilhado em nosso lugar. E agora chegamos ao ponto que nos toca, que toca a nossa vida hoje. Se o rei humilde vem até nós, como temos recebido esse rei? Como está o nosso coração para receber o Senhor Jesus? Jerusalém o recebeu com ramos, com alegria. Na mesma semana, gritou para crucificar. Isso mostra que o coração humano não está, é orgulhoso, é enganoso. Por isso a pergunta para nós é: como estamos nos preparando para receber o Senhor? Ele vem a nós, Ele vem pela palavra. Na palavra nós temos um conforto, nós conhecemos aquele rei que é humilde. Como temos recebido essa palavra? Com um coração humilde? Temos dedicado tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer? O pecado não é humilde, ele humilha. A primeira coisa que o pecado faz é nos afastar da palavra, porque sem palavra o orgulho cresce, sem palavra a fé esfria, sem palavra perdemos o caminho. Receber o rei humilde significa abrir o coração para a palavra de Deus, permitir que ela nos corrija, nos fale, nos console e nos oriente o caminho a seguir. É por isso, queridos jovens, que por mais que a instrução aqui na comunidade tenha chegado ao final, vocês continuam sendo aprendizes da palavra enquanto aqui viverem, porque sem ela, tudo aquilo que vocês aprenderam se vai, se esfria. Mas com a palavra, esse rei humilde permanece com vocês, não os abandonará, mas estará com vocês todos os dias, como ele prometeu. E isso dará a vocês uma vida mais fácil? Mas dará a vocês a força, o ânimo e a coragem para enfrentar cada dia, na certeza de Deus, o Rei humilde, estar com vocês. E isso faz toda a diferença. Como estamos nos preparando para receber o nosso Rei que vem a nós pela ceia? Na ceia ele se entrega. Na ceia ele vem com seu corpo e sangue para perdoar os pecados. Aquele pecado que humilha, ele perdoa. E não há pecado que Deus não possa perdoar quando confessado diante de Deus. A ceia é o lugar onde Deus, o Rei, nos visita com seu perdão. É onde o orgulhoso é quebrantado e o quebrantado perdoado, consolado. Há mais um detalhe: não existe humildade diante de Deus sem humildade diante do próximo. Como está o nosso relacionamento com aqueles que caminham conosco? Temos conseguido perdoar? Ou temos guardado mágoas? Temos falado, quem sabe, mais que ouvido? Temos julgado antes de compreender? A entrada de Jesus em Jerusalém não foi um desfile de grandeza, mas um convite à mansidão,
ao serviço e ao amor. Porque a lei se cumpre no amor. O amor a Deus, o amor ao meu semelhante. Quem recebe o bem humilde, torna-se também humilde no trato com o próximo. Jesus entrou em Jerusalém para preparar a eternidade para nós. Estamos preparados para o grande dia? Advento é isso. Lembramos o Natal, o nascimento de Cristo, mas também nos preparamos para a segunda vinda, onde estaremos eternamente com Deus. E esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo de vocês prometerem fidelidade a Cristo nesse dia. Porque um dia estaremos com Ele, na eternidade. Cristo vem a nós hoje, pela palavra, pela Santa Ceia. E Cristo virá a nós, em glória, no último dia. Por isso, podemos olhar para esse texto hoje também e celebrar. E concluir, que bom que Jesus veio. Que bom que Jesus entrou em Jerusalém. Isso é motivo de alegria, de festa, de celebrar. Nós hoje também afirmamos com fé: vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, porque esse é o desejo, esse é o motivo da igreja existir, que pessoas sejam salvas por Jesus. Queridos irmãos, Jesus entrou em Jerusalém para ser humilhado em nosso lugar. Entrou na cidade da paz para enfrentar tudo que tira a nossa paz. Entrou na cidade terrena para nos levar à cidade eterna. Ele se humilhou para que um dia não experimentemos mais humilhação alguma. Se hoje refletimos nessa humildade divina no início do Advento, é porque Deus se fez homem, nasceu em Belém, morreu e ressuscitou em Jerusalém, e tem preparado para você e para mim uma vida que é eterna. Amém. Nos colocamos aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé em Cristo, em humildade. Amém. Senhor Santo Pai, por Tua graça iniciamos mais um ano da Igreja. Prepara o nosso coração em arrependimento para recebermos o Teu Filho em sincera fé e alegria. Que seja um ano de bênçãos, de paz para a Tua Igreja. Em todos os dias da nossa vida, faze-nos reconhecer os Teus caminhos e ensina-nos a Tua vontade. Guia-nos em Tua verdade e ensina-nos, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Ó Senhor Jesus, Tu és o Rei que veio em nome do Senhor para fazer o que é direito, o que é justo. Louvamos-Te, porque deixaste o trono da Tua glória
e habitaste entre nós para carregar o peso do nosso pecado. Firma a nossa esperança em Ti e ajuda-nos a crermos nas Tuas promessas e a Te reconhecermos como o Messias prometido, a nossa única esperança de vida eterna. Abençoe a Tua igreja e renove-a, Senhor, pelo Teu Espírito Santo para uma vida agradável a Ti. Não permitas que o diabo e as suas forças dominem a sua igreja, muito menos que tenham poder e influência sobre esses jovens que hoje professam a sua fé. Abençoa, defenda-nos com a Tua palavra e com os sacramentos que são dados e oferecidos para perdão e fortalecimento de nossa fé. Santo Espírito, firma nossa fé em Jesus. Anima-nos no propósito de sermos Tuas testemunhas, não só no período de Advento, mas em todos os dias de nossa vida. Usa-nos como Teus instrumentos de paz para os que sofrem, de consolo para os tristes, de cura para os doentes. Que muitos possam ver em nós a verdadeira alegria do Natal. E quando, Senhor, for o dia da Tua volta ao mundo, recebe-nos em Teu lar, em Tua glória, onde queremos Te louvar juntamente com todos os santos. Oramos em nome do Rei dos Reis e Salvador Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode sentar, os confirmandos permanecem de pé. O que vamos fazer neste momento? O rito da cerimônia. Convido o pastor Gabriel a se achegar comigo aqui no altar. A confirmação é uma cerimônia festiva celebrada pela Igreja Luterana, na qual o jovem lembra o seu batismo, reafirma a sua fé no Salvador Jesus e compromete-se a renunciar ao diabo, servir a Deus e permanecer fiel à Igreja. A confirmação é precedida por um período de instrução bíblica, no qual se estudam as verdades básicas da fé cristã, muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão. Através do batismo, queridos jovens, vocês foram recebidos por Jesus Cristo na Santa Família de Deus como membros do corpo de Cristo. Vocês foram instruídos na Palavra de Deus, aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã e agora estão diante de Deus, diante dos seus familiares, amigos, diante desta comunidade, para confessar publicamente a fé no Deus verdadeiro e assumir o propósito de continuar dedicando as suas vidas ao Senhor da Igreja. Assim sendo, queridos jovens, peço que vocês respondam agora com espontaneidade as perguntas que vou fazer como ministro da Igreja, perguntas estas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creem em Deus Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creem em Deus Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Renunciam ao diabo e todas as suas obras? Renunciamos. Aceitam a Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? Aceitamos. Aceitam o que aprenderam nas aulas como doutrina correta, tiradas da palavra de Deus? Aceitamos. Querem permanecer firmes nesta confissão de fé,
e ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida de vocês ao Senhor Jesus? Sim, ó Filho de Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e lhes conceda forças para cumprirem de coração a vontade do nosso Deus. Confirmem agora, diante do altar, a promessa feita e recebam a bênção do Senhor. Alisson Pomerenque da Silva, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Alisson, texto escolhido para ti é Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Diante da tua confissão, Alisson, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Ele confere à sua igreja. Fica firme naquilo que você aprendeu. Dê testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Texto escolhido para ti é o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que aprendeu, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fernando Jorge Renzi Pereira, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Fernando, o texto escolhido para ti é Atos 4:12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fernando, diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja.
Fique firme naquilo que você aprendeu e dê testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hexagonal. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Texto escolhido é o Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que aprendeu, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tendo força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Texto escolhido para ti, Guilherme, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Diante da tua confissão, Guilherme, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que você aprendeu, dê testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Texto escolhido é o Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que aprendeu, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ailine Maia Silveira. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Ailine, o texto escolhido para ti é Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que você aprendeu e dê testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguel da Rosa Jandrei. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Texto escolhido é de Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que aprendeu, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sofia Formaggio. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça, no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Sofia, o texto dedicado a ti neste momento é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Diante da tua confissão, Sofia, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Continue firme naquilo que você aprendeu e dê testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vicente Rolim Antonini. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O texto escolhido é o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação.
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Diante da tua confissão, te convido a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Fique firme naquilo que aprendeu, dando testemunho da verdade para os que não creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, convido a todos a se colocar em pé, pois nós vamos falar com Deus em oração. Pai Celeste, nós te agradecemos porque no batismo tu chamaste estes teus filhos à fé e lhes deste o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. Fortalece-os sempre pelo poder do teu Espírito Santo, para assumirem com alegria a promessa que fizeram. Aumenta neles diariamente o desejo de te conhecerem e compreenderem a tua vontade, que sempre possam te louvar e amar e te servir como servos fiéis. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Convido-os para que nós nos coloquemos de pé. Nós vamos seguir com a liturgia que nos prepara para a Santa Ceia. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Elevem o coração. Já oremos com Deus, o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus. Fazemos isso, pois é digno e justo. Oh, teu trono.
tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Depois da janta, tomou o cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. O que isso quer dizer? Que participam deste momento apenas os membros que foram devidamente preparados e instruídos. Esse é o caso desses 10 adolescentes. Hoje vai ser a primeira vez que eles vão receber a Santa Ceia, após eles terem sido instruídos e preparados para participar da Santa Ceia. As pessoas de outras denominações religiosas, que têm um entendimento diferente da Santa Ceia, se participarem conosco, diferente do que nós acreditamos, ao invés de receberem para o seu perdão, para a sua vida e para a sua salvação, a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. É por essa razão que a gente limita a Santa Ceia aos membros preparados e instruídos, porque não queremos entregar a Santa Ceia para o teu juízo e para a tua condenação. A distribuição da Santa Ceia vai se dar da seguinte forma: primeiro virão os 5 jovens que estão aqui à minha direita, se colocarão diante do altar, receberão o pão, vinho, corpo e sangue. Depois, da mesma forma, os que estão aqui à minha esquerda. Depois que os 10 tomarem Santa Ceia, nós vamos fazer como é a praxe aqui em nossa comunidade. As pessoas virão em fila pelos corredores laterais, receberão os elementos e retornarão pelo corredor central. Deus está de braços abertos, esperando todos aqueles que nele creem e estão arrependidos e que querem viver em novidade de vida. Este é o corpo de Cristo, ele morreu por ti na cruz do Calvário.
dele que se foi entregue por ti na cruz para perdão. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. De pé, nós encerramos o culto cantando o hino número 572 do nosso